Olá, gente, tudo bem? O tema da aula de hoje vai ser sobre a locução verbal e, por causa desse assunto, nós vamos ter de falar sobre as chamadas três formas nominais do verbo. Nós vimos nas aulas passadas todos os tempos verbais simples do modo indicativo e do modo subjuntivo. Lembram? Então, ali em cima do vídeo vai aparecer o atalho para tais vídeos que eu falei, sobre os quais eu falei. Pois bem, hoje a gente vai ver o que é uma locução verbal. Primeiramente, vamos dar uma introdução a esse assunto. Uma locução verbal é sempre uma tentativa de tornar o ato verbal, digamos, mais específico, ou seja, de traduzir, com mais especificidade de sentido uma certa ação verbal, que os tempos simples, ou seja, aqueles formados por um único verbo, podem não conseguir trazer no nosso texto. Que nem essa assim, ó. Vamos então ao nosso quadrinho branco, padrãozinho. Que nem assim, ó. Eu corto a grama do quintal. Quem é o verbo ali? O verbo é o corto, que está no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Corto. Se eu quiser dar, por exemplo, um certo aspecto verbal de algo durativo no presente, ou seja, algo agora que está se estendendo no tempo, nós vamos ter que lançar mão de um artifício chamado de locução verbal. Por exemplo, assim, estou cortando a grama do quintal. Temos aqui duas frases que estão no presente. Só que uma delas tem um aspecto verbal, ou seja, tem uma nova qualificação para a duração da ação. Estou cortando é o quê? É um presente que se estende no tempo. Estou cortando é o quê? É mais alongado do que corto, não é? Só que para nós darmos esse sentido, nós vamos ter que utilizar dois verbos. O verbo estar e o verbo cortar. Estou cortando, isso aí age como se fosse um único verbo, porque está dando um único sentido de ação. É a ação de cortar se estendendo no tempo presente. Então, isso se chama locução verbal, quando dois ou mais verbos se grudam como se fosse um único verbo. Nós podemos até substituir esse conjunto de verbos por um verbo só. Mas claro que haverá perda de sentido, mas isso é possível. Estou cortando, ele pode ser substituído por corto. Só que há perda de sentido, claro. Então, em uma locução verbal, nós temos um verbo que mostra o quê? O tempo. Desses dois verbos aqui, ó, vamos colocar a nossa canetinha verde dessa locução verbal aqui. O estou e o cortando. Qual deles indica ideia de tempo? Se é passado, presente ou futuro. Qual dos dois? O estou ou o cortando? É o estou, né? O estou situa a ação onde? No tempo presente. Então, esse primeiro verbo, que é o que indica o tempo em que uma ação acontece, ele é chamado de verbo auxiliar. Claro que os verbos auxiliares também, além do tempo, eles podem introduzir outros valores semânticos, ou seja, outros valores de sentido. Mas nesse caso aqui, ele faz o quê? Ele dá a ideia de tempo. Temos então o verbo auxiliar. E nessa locução verbal aqui, estou cortando, onde é que a ação está? A ação está no cortando, que é o verbo principal. Em uma locução verbal, nós vamos ter esses dois tipos de verbo sempre. Sempre ali.
sempre alerta, né? Começa pelo verbo auxiliar e termina pelo verbo principal. E o verbo principal em uma locução verbal, ele sempre vai aparecer de 3 jeitos possíveis, de 3 formas possíveis. Como, por exemplo, nós temos o verbo cortar ali. Eu tinha cortado a grama. Ops! Vamos colocar isso aqui. Eu tinha cortado a grama. Eu vou cortar a grama. Ou eu estava cortando a grama. Temos 3 frases em que eu coloquei 3 locuções verbais. Vamos usar a canetinha verde para a gente sublinhar todas as locuções verbais. Então, ó, o verbo cortar aparece aqui de 3 jeitos possíveis. Quando nós temos uma locução verbal, 2 ou mais verbos que se grudam como se fossem um só, o verbo principal ele vai aparecer desses 3 jeitinhos aqui. Ou o verbo principal ele vai terminar em ado ou ido, ou ele vai terminar em ar, er ou ir, ou ele vai terminar em ndo, ando, endo, indo. Então, ó, aqui, os verbos quando eles terminam em ado ou ido, cortado, vendido, partido, amado, riscado, chutado, cortado, queimado, esturricado, destruído. Então, ó, ado ou ido, nós vamos falar que esse verbo principal está no particípio. O particípio, então, é aquela forma nominal que tem como característica a terminação ado ou ido. Vamos lá. Temos aqui o particípio. Os verbos terminados em ado ou ido. Amado, vendido, partido. Agora, quando o verbo termina em ar, er ou ir, que é como nós os encontramos lá no dicionário, nós vamos ter uma outra forma nominal que é formadora de locução verbal. Vamos aqui, ó, riscar bastante nosso quadrinho hoje. Então, quando os verbos terminam em ar, er ou ir, a gente diz que eles estão no infinitivo. E quando os verbos terminam em cortando, vendendo, partindo, chutando, queimando, rasgando, nós temos uma outra forma nominal, que é chamada de gerúndio. Né? Então, as formas nominais são as formas pelas quais o verbo principal aparece em uma locução verbal. O verbo auxiliar ele pode aparecer em qualquer tempo do modo indicativo ou do modo subjuntivo. Agora, o verbo principal ele só vai aparecer dessas 3 formas possíveis, tranquilo? Recapitulando então, verbo auxiliar indica a ideia de tempo. Verbo principal é o que concentra a ação da locução verbal, tranquilo? Só deixa eu fazer uma fotinha desse quadro, tá tão bonitinho. Para depois eu colocar no Insta e ser o chamariz, né, para os vídeos aqui do meu canal. Então, vamos lá então. Locução verbal, vamos ao nosso polígrafo. Ó, 2 ou mais verbos podem se agrupar e constituir um único bloco de sentido de ação. Temos a locução verbal, o verbo principal, concentração, e o verbo auxiliar, que mostra principalmente o tempo em que a ação acontece. Muitos outros verbos auxiliares, eles vão mostrar, além do tempo, eles podem mostrar o quê? Uma certa atitude do sujeito com relação à ação. Que nem assim, ó. Eu havia chutado a porta. Temos uma locução verbal aqui, o verbo haver e o verbo chutar. O verbo chutar aqui está no particípio, verbos terminados em ado ou ido. E o verbo haver está em qual tempo? Pretérito imperfeito do modo indicativo. Né? Mas esse verbo haver aqui, ele só dá o quê? Ideia de tempo.
eu havia chutado, isso indica que essa ação aconteceu no passado. Agora, se eu escrever, né, uma outra locução verbal, eu poderia chutar a porta. Aqui a gente tem a locução verbal. Agora, o verbo principal aqui já não está mais no particípio. Ele está no infinitivo, que os verbos terminam em ar, er ou ir. E o poderia aqui indica o quê? Indica, além do tempo, indica uma relação do autor com a ação. É uma relação de possibilidade. Então, esse verbo auxiliar aqui, poderia, ele indica, além do tempo, uma certa relação com a ação dessa locução verbal. Não são todos os verbos auxiliares que trazem isso. Os verbos auxiliares clássicos, que é o ser, estar, ter e o haver, eles quase sempre indicam sensação do tempo. Agora, outros verbos auxiliares, como ir, poder, querer, eles mostram uma relação do autor com essa ação. Tranquilo? Então, ali, ó. O cantor está cantando no estádio. Aqui a gente tem uma locução verbal. Está cantando. Quem é que indica o tempo? Está. É uma ação no presente. E o cantando é o verbo principal, que está no gerúndio. E ali, eu coloquei ali no nosso polígrafo, ó, como que é o gerúndio, que são os verbos terminados em NDO, o infinitivo, que são os verbos terminados em ar, ir e or, que é o por e todos os seus verbos derivados, e o particípio, que quando o verbo termina em ado ou ido. Aí o exercício, ó, reescreva as orações abaixo, mudando um único verbo da outra para uma locução verbal, ou seja, 2 verbos. Veja o modelo. A chuva cai forte sobre Canoas. O verbo aqui é cai. Agora, aqui nós temos uma locução verbal. Aí eu tenho que pegar esse verbo aqui e colocar em uma das 3 formas nominais. Ou no infinitivo, verbos terminados em ar, ir, ir, or. Verbo ou no particípio, em ado ou ido. Ou verbo no gerúndio, terminados em NDO. Ó, o menino atenderá o amigo daqui a pouco. Eu posso reescrever essa frase com uma locução verbal assim. O menino vai atender o amigo daqui a pouco. Viu? Eu peguei o verbo auxiliar vai e o verbo principal atender no infinitivo. As meninas decidiram a festa da formatura. Aqui eu posso pegar esse decidiram e colocar uma locução verbal assim, ó. Tinham decidido. Né? O verbo ter e o verbo decidir no particípio. Cães latem muito alto no quintal. Eu posso pegar e eu posso colocar essa locução verbal. Cães estão latindo muito alto no quintal. O diretor promove a venda de lanches na escola. Eu posso colocar assim, ó. O diretor tem promovido a venda de lanches na escola. O verbo promover no particípio. Minha mãe cozinha um delicioso frango recheado. Minha mãe está cozinhando um delicioso frango recheado. Leia o texto abaixo e responda as questões. O que aconteceria se a raça humana desaparecesse subitamente? A cronologia dos fatos é fascinante. Em apenas algumas horas, o mundo sentirá os primeiros efeitos da ausência do homem. Como a maior parte de nossa matriz energética é gerada a partir de combustíveis fósseis, as luzes se apagarão logo por falta de abastecimento, jogando o planeta nas sombras. Em poucos dias, estações inteiras de metrô serão inundadas, pois as bombas que as protegem de águas subterrâneas deixarão de funcionar. Identifique as locuções verbais do texto. Vamos ler cada frase, ó. A cronologia dos fatos é fascinante. Nessa primeira frase a gente tem um único verbo, o verbo é, que é o verbo ser. Em apenas algumas horas o mundo sentirá os primeiros efeitos da ausência do homem. Temos um único verbo, sentirá, não temos locução verbal. Como a maior parte de nossa matriz energética é gerada a partir de combustíveis fósseis,
Aqui a gente tem dois verbos. O verbo é, funcionando como auxiliar, e o verbo gerar no particípio. É gerada. Temos uma locução verbal aí, a primeira. As luzes se apagarão logo por falta de abastecimento. Se apagarão, um único verbo, não tem locução verbal. Jogando o planeta nas sombras. Aqui a gente tem o gerúndio, mas ele está sozinho, então não é locução verbal. Em poucos dias, estações inteiras de metrô serão inundadas. Aqui a gente tem outra locução verbal, o verbo ser e o verbo inundar no particípio. Serão inundadas, segunda locução verbal. Pois as bombas que as protegem, verbo proteger sozinho, de águas então não é locução verbal, que as protegem de águas subterrâneas deixarão de funcionar. Aqui tem dois verbos juntos, o verbo deixar e o verbo funcionar no infinitivo. Temos três locuções verbais aí. A maioria dos verbos está em qual tempo verbal? Está no futuro. Por quê? Porque é algo que pode acontecer se o homem sumir da face da Terra. Por que isso acontece? Porque é uma possibilidade. Porque é uma suposição de uma situação futura. O título está em negrito. O fato expresso pela frase é algo real ou hipotético? O que aconteceria se a raça humana desaparecesse? Isso é o que? Algo hipotético, é uma hipótese, algo que pode ou não acontecer. É algo que eu estou pensando na possibilidade de acontecer. Né? Então, o fato expresso pela frase mostra algo hipotético. Escreva uma continuação para o texto acima, adicionando mais fatos. 4 ações que podem acontecer no futuro caso o homem desapareça. Coisas que podem parar de funcionar, coisas que podem acontecer, né, com a ausência do homem. Complete a tabela com as formas nominais dos verbos conforme o primeiro verbo. Caiu. O infinitivo de caiu é cair. Lembra? O verbo terminado em ar, ir, or. Gerúndio, caindo. Verbo terminado em ndo. E o particípio caído, em ado ou ido. Gostarão. Infinitivo, gostar. Gerúndio, gostando. Particípio, gostado. Queimo. Infinitivo, queimar. Gerúndio, queimando. Particípio, queimado. Estive. Verbo estar. Gerúndio, estando. Particípio, estado. Rasgava. Infinitivo, rasgar. Gerúndio, rasgando. Particípio, rasgado. Então, aí nós vamos ver nesse outro exercício aqui certos aspectos das formas nominais. O gerúndio, verbo terminado em NDO, cantando, vendendo, partindo, mostra o quê? Sentido de uma ação que se prolonga. O gerúndio tem, portanto, aspecto durativo. O que é aspecto durativo? Aquilo que se estende no tempo, aquilo que tem uma certa duração, uma duração maior. Ele se opõe a algo pontual, que é algo que acontece de forma rápida. Né? Por exemplo, quando eu falo assim, a nave está voando rapidamente, aqui a gente tem gerúndio. Gerúndio tem o quê? Aspecto durativo, algo que se estende no tempo. Nas duas frases acima temos duas locuções verbais. Quais são elas? Está voando e tinha voado. Essas são as duas locuções verbais, tranquilo? A primeira tem o verbo principal no gerúndio. A outra tem o verbo principal no particípio. Gerúndio, sentido durativo. Já o particípio, tinha voado. Voado tem o quê? Sentido terminado, acabado, concluído. Então, o particípio tem o quê? Sentido perfeito, sentido concluído, terminado. Então, qual das duas locuções verbais mostra algo acabado? A segunda, tinha voado. Tranquilo? Beijão, gente!